No Allianz Parque, Vitor Roque brilhou com um hat-trick histórico contra o Internacional, mostrando que a contratação mais cara do futebol brasileiro valeu cada centavo. Mas não para por aí, Palestrino, falaremos no vídeo de hoje que já é clima de Libertadores para o Palmeiras. O duelo contra o River Plate promete ser eletrizante e até o ídolo argentino Enzo Pérez falou sobre o respeito que ele tem pelo Palmeiras. E nos bastidores, mais uma grande e excelente notícia. Flaco Lopes pode ter sua renovação anunciada a qualquer momento no Verdão, blindando assim de possíveis assédios europeus para seguir como pilar desse ataque maravilhoso do Palmeiras nos últimos dias. Meu querido Palestrino, meu nome é Leandro Rodrigues e eu trago diariamente neste canal as principais informações que envolvem o nosso Verdão. Então já ajuda a gente com aquele like no início do vídeo e se você gosta do nosso conteúdo também verifica aí a sua inscrição no canal. Se você assiste a gente pelo celular, não esquece do botãozinho do hypar. Dessa forma, Palestrino, quando você interage com o nosso conteúdo, você ajuda muito mais o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e acaba assim espalhando para novos palestrinos aqui nessa rede social maravilhosa. Beleza? Ficamos combinados assim? Sem mais delongas, vamos falar do nosso Palmeiras. Nessa terça-feira, Palmeiras jogou o fino da bola no sábado e o nosso coração já está aqui, ó, a mil para este jogo contra o River Plate que vai acontecer amanhã. Vem comigo, Palestrino, que eu quero repercutir tudo isso com vocês. E vamos lá, sem mais delongas, como já disse no início do vídeo, ó, vamos falar aí, ó, do Tigrinho. E antes da gente começar, eu já quero fazer a pergunta e vou terminar com a pergunta. Eu quero saber aonde estão os críticos do Vitor Roque. Fala pra mim, coisa doce, se ele é bagre. Fala pra mim que eu quero ver você falar se o Vitor Roque é bagre ou não aqui nos comentários. Vamos lá que eu vou repercutir uma coisa muito bacana de um cara aí que é rival do Palmeiras e teve que dar o braço a torcer para o Vitor Roque. É o seguinte, ó, o Palmeiras, todo mundo tá cansado de saber, não tomou conhecimento do Internacional. No último sábado, dia 13, o Verdão aplicou 4-1 no Allianz Parque pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os 4 gols alviverdes foram marcados no primeiro tempo e aí no segundo a gente tirou o pé, né? E ó, aqui um detalhezinho importante, vocês já devem ter visto várias análises por aí. Cara, atuação impecável do Palmeiras. Eu tô surpreso com a evolução do Flaco Lopes, que também a gente já vai falar nesse vídeo. O Vitor Roque, mais uma vez, eu nunca critiquei o Vitor Roque, isso aqui não é ironia. Eu sempre defendi o Vitor Roque, esse moleque é muito bom de bola. Chegada do Kelvin no Palmeiras, fez aquela lateral direita crescer demais, o cara conseguiu colocar o Giai, que estava jogando bem, no banco de reservas, até o Lucas Evangelista jogou o fino da bola e só faltou nesse jogo contra o Internacional a coroa para o Bruno Rodrigues daquele gol que ele quase faz no segundo tempo, com o passe lá, se não me falha a memória, do Rafael Veiga. Mas aqui o papo, ó, tá direcionado pro Vitor Roque. O Tigrinho aqui anotou, Palestrino, você vai se lembrar, o hat-trick, o seu primeiro pelo Palmeiras, e se não me falha a memória, é a primeira vez que ele anota 3 gols na carreira também, tá? O camisa 9, ele vive aí o seu melhor momento desde quando ele chegou ao Verdão no início do ano, sendo a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O atacante foi anunciado em fevereiro, vocês vão se lembrar, com o Palmeiras investindo 25,5 milhões de euros, o que na época dava aí 155 milhões de reais, para tirar aí o jogador que estava antes no Barcelona emprestado para o Betis. Vitor Roque vem deslanchando nas últimas partidas, formando uma elogiada dupla com o Flaco Lopes também, que está jogando muita bola. E aqui eu quero trazer uma fala aí do craque Neto. Ele teve que se render ao Vitor Roque porque ele foi um dos críticos mais assíduos dessa contratação do Palmeiras, e eu abro aspas aqui para uma fala do Neto, tá bom? Olha só, eu acho que fui muito injusto com ele. Eu não sabia que ele tinha 20 anos, pensei que tinha 23, 24. Ele tem apenas 20 anos só e tá jogando o fino da bola, fecho aspas, nas palavras aí, na opinião do Neto, tá? Nosso arquirrival, torcedor do Corinthians,
Ele fez esse elogio aí na edição de ontem, lá nos Donos da Bola, segunda-feira, tá? E por que eu tô trazendo aqui, fazendo a questão de trazer um rival falando sobre isso, Palestrino? É porque assim, tem uns caras na torcida do Palmeiras que não tem noção nenhuma, né, velho? Desde o começo do ano tem gente enchendo o saco do Vitor Roque, de fato caindo aí na onda de alguns comentaristas que só tava alfinetando o garoto só precisou de um pouco de tempo e vocês estão vendo agora como que ele está jogando e como que a dupla com o Flaco Lopes está fazendo muito bem para ele na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu nunca critiquei, eu tô com a minha consciência tranquila e eu repito o que eu venho falando há vários vídeos atrás. O Vitor Roque não termina o contrato dele com o Palmeiras. Se não me falha a memória, ele tem 4 ou 5 anos de contrato, não me recordo agora, mas ele não cumpre esse contrato, tá bom, gente? A partir do ano que vem, vocês podem esperar que vai ter europeu jogando um caminhão de dinheiro na mesa do Palmeiras para tirar e repatriar para a Europa, né, o Vitor Roque. Porque o moleque é fora de série, o moleque é muito bom. Quero lembrar vocês que na época, quando o Endrick era jogador do Palmeiras e ele estava no Atlético Paranaense, ele e o Endrick eram comparados, cara, como duas joias aí brasileiras reveladas, tá? Então, hoje o Palmeiras tem a sorte de contar com esse excelente atacante e pra mim não vai ficar muito tempo porque o moleque é fora da curva. Ô Ancelotti, você tá de sacanagem se você não levar o Vitor Roque para pelo menos a próxima parada da data FIFA, ser convocado, que o menino já tá merecendo aí oportunidades, tá bom? Quero saber a opinião de vocês e já quero perguntar de novo, cadê você, crítico do Vitor Roque? Quero ver se você vai ter coragem de vir aqui e reconhecer que você vacilou quando você chamou ele de bagre lá no começo do ano. Tô de olho aqui nos comentários, quero saber. E nessa próxima quarta-feira, às 21h30, o tão aguardado jogo entre River e Palmeiras vai acontecer lá no MAS Monumental, lá em Buenos Aires. Eu não sei como é que chama o estádio novo dos caras lá. Enfim, os caras estão prometendo um puta caldeirão pro Palmeiras lá, hein? O Verdão inicia, né, mais um capítulo da sua intensa rivalidade contra o River Plate pela Conmebol Libertadores. 5 anos depois da semifinal histórica em 2020, Palestrino, quando um jovem Palmeiras surpreendeu o continente vencendo por 3-0 lá na Argentina e pavimentando o caminho para o título, o cenário agora contra o River Plate é outro para o Verdão. O elenco alviverde está bem mais maduro do que aquele elenco de 2020. Se naquela época a média de idade dos titulares era de apenas 23,9 anos de idade, hoje o time que o professor Abel Ferreira deve mandar a campo chega com 27,3 anos de média, muito mais experiente e consolidado para essa próxima etapa da história do Palmeiras. A espinha dorsal campeã da última década segue firme e agora reforçada por jogadores de peso e acostumados à pressão da Libertadores. Lembrando que a gente foi muito bem reforçado com o Andrés Pereira, que já estreou nesse último jogo contra o Internacional. Chegou o Carlos Miguel, chegou aí outros atletas também. Paulinho, infelizmente machucado. Eu tô dando uma apurada aí, o que tá acontecendo. Não sei não, hein, gente, essa história do Paulinho ainda voltar esse ano. Qualquer coisa eu vou trazer, se tiver algo de verídico eu vou trazer no canal. Fica aí, aguarda aí que a gente vai trazer e se isso se confirmar, é uma baita notícia, tá? Mas assim, por hora, Paulinho também contratação, mais ainda se recuperando de lesão, Vitor Roque jogando muito bem e teve outros atletas que chegaram para assumir algumas posições no elenco alviverde. A gente chega, eu acredito que muito mais maduro, conforme falei para vocês nesse jogo da Libertadores. E um detalhe importante que eu quero trazer para vocês e que pode fazer a diferença é de que o Palmeiras conta com 3 argentinos no elenco que conhecem muito bem o adversário River Plate. Giai, lateral que já enfrentou o River Plate com o São Lourenço. O Palmeiras tem aí no seu elenco o Aníbal Moreno, peça-chave no meio de campo alviverde, e o Flaco Lopes, em grande fase, convocado para a seleção e com histórico de duelos contra o Milionários, tá bom? Então o Flaco que jogava lá conhece muito bem o River Plate também. O Palmeiras pode contar com esse trunfo aí nesse próximo jogo.
apesar de que eu acredito que o Giai vai ser banco. Ele deve dar o lugar ao Kelvin, que veio e desbancou, né, o argentino. O Kelvin tá jogando muito bem pelo Palmeiras. O clima de Libertadores, gente, eu quero saber muito a opinião de vocês. É jogo grande, né? Palmeiras e River Plate, pra quem tá boiando na história, vai se enfrentar pelo jogo de ida das quartas de final amanhã, né? E o Verdão vai em busca aí de mais uma vitória épica fora de casa para manter vivo o sonho da glória eterna, que é a Libertadores. Quero saber como é que vocês estão. A gente, como é torcedor aqui, a gente fica com aquela ansiedade, cara. A gente não vê a hora desse jogo acontecer. E lógico, ver o Palmeiras enfrentando esse River Plate e, se possível, enfiar um amasso nos caras. Não sei se tá sendo muita pretensão da minha parte, porque o jogo que o Palmeiras vai enfrentar no estádio do River Plate vai ser complicado, tá? 90 mil argentinos gritando contra o Palmeiras. O River Plate promete um grande caldeirão contra a gente, mas eu acredito que com a experiência que a gente tem, a gente consegue trazer um placar muito favorável de lá. Principalmente se jogar essa bola que jogou contra o Internacional no sábado. Eu acho que o River Plate não aguenta. Posta aí nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês, o que vocês projetam para esse jogo de logo mais pela Libertadores da América. E para não perder o fio da meada, Palestrino, ó, em entrevista antes do jogo, o capitão e ídolo do River Plate, Enzo Pérez, experiente volante de 39 anos, fez aí uma projeção, né, sobre o duelo pela Libertadores contra o Palmeiras. O medalhão argentino destacou que se trata de um desafio bem difícil para o River Plate, na visão dele, pois se trata de um adversário muito qualificado e que ambos os lados se respeitam nesse duelo. Vou abrir aspas aqui para o Enzo Pérez, olha só o que ele disse, Palestrino. Sabemos que serão duas partidas muito difíceis. Começamos em casa e com a nossa torcida. Precisamos descansar e nos preparar da melhor maneira possível. A partida que jogaremos aqui e a que jogaremos no Brasil certamente serão completamente diferentes, tá? E ele continuou dizendo, olha só, sabemos que vamos enfrentar um time que está jogando muito bem, mas temos o nosso jeito. Temos que pensar onde podemos acertá-los para ganhar vantagem. E não parou por aí, olha só. Acho que eles também nos respeitam pelo que somos, pelo que o River é, pelo que mostrou nos últimos anos. Acho que devem pensar da mesma forma que nós. Mas repito, a respeito de ambos os lados, porque sabemos que ambos temos times muito bons. Encerrou Enzo Pérez, né? Fecho aspas para eles aqui, o medalhão do River Plate já projetando esse jogo, pregando muito respeito, né? Jogando um pouquinho a pressão pro nosso lado aqui. Os caras estão sabendo que a gente enfiou 4 gols aí no Internacional na rodada do Brasileiro. Lógico, essas coisas repercutem, gente. E aí o cara aparece jogando um pouco essa pressão pro nosso lado. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí da fala do Enzo Pérez? Eu achei oportuno trazer para vocês, principalmente por esse histórico que a gente vem trazendo no canal de River Plate e Palmeiras, tá? Um detalhe importante, todo mundo tem dito, toda vez que o Palmeiras passa pelo River Plate na Libertadores, o Palmeiras é campeão. Já pensou, Palestrino? Posta aí nos comentários o que você acha aí da fala do Enzo Pérez e eu quero saber se você concorda com ele. Se o Palmeiras tem que entrar lá respeitando muito o River Plate ou o Palmeiras não pode deixar de abdicar de jogar nesse jogo, mesmo jogando na casa dos caras. Quero saber a opinião muito sincera de vocês. Posta aí nos comentários. E pra gente finalizar, vamos falar desse cara que, cara, me surpreendeu, tá? Eu que era um dos críticos aqui do Flaco Lopes. Quando ele jogava bem, a gente vinha e elogiava, lógico, mas ele vinha de uma sequência de jogos, né, um tempo atrás, muito ruins pelo Palmeiras. Ele jogava fora da curva, de 5 jogos, ele ia muito bem, os outros 4 eram atuações que a gente queria esquecer. Só que parece que essa era mudou para o argentino e agora ele se reencontrou no Palmeiras, se é que eu posso dizer assim, né? Porque é a primeira boa fase que o Flaco Lopes tem no Verdão e a gente espera que ele continue dessa forma. E isso já tá gerando frutos para ele, Palestrino. Presta atenção nisso aqui que a gente vai trazer para vocês agora. O Palmeiras se movimenta nos bastidores para garantir a permanência do artilheiro no Verdão. A diretoria Leila Pereira e Companhia Limitada já iniciou conversas para renovar o contrato do Flaco Lopes. Atacante argentino que vive aí uma grande fase no Palmeiras. Mesmo já tendo vínculo até o fim de 2027, o Verdão entende
que este é o momento certo para valorizar o seu atleta. Blindá-lo, né, claro, de assédios europeus, quem sabe jogando essa multa mais lá pra cima. Em 2025, quero lembrar vocês que Flaco soma 17 gols e 3 assistências em 43 partidas, mantendo a média que o consolidou como principal goleador do Palmeiras e que já lhe rendeu até convocação para a seleção argentina. Com a moral muito elevada, o camisa 42 se firmou como titular ao lado do Vitor Roque, conquistando a torcida do Palmeiras, com faro de gol e identificação com a camisa do Verdão. E de fato ele tá mesmo, porque teve um passe que ele me deu, se não me falha a memória, foi no segundo gol, que os caras estão comparando ele com o Messi, velho. Calma, gente, menos também, hein? Menos. Mas, ó, foi uma jogadaça que ele fez. Ele pegou essa bola no meio de campo, foi carregando, cortando todo mundo e me deu um passe por cima pro Facundo Torres. O Facundo cruza pra área e o Vitor Roque só chapa pra dentro do gol. Se não me falha a memória, esse foi o segundo gol. Baita de uma partida que o Flaco Lopes fez contra o Internacional. O Palmeiras, nessa toada, vendo aí a ascensão do argentino, deve oferecer um aumento salarial a ele e bônus por metas alcançadas, reconhecendo assim a importância do argentino para o elenco do professor Abel Ferreira. Do lado do jogador, o desejo é muito claro: seguir no Palmeiras, brigar por títulos e marcar ainda mais sua história com a camisa alviverde. Então, pelo que andam falando nos bastidores, por vários comentaristas que a gente escuta, todo mundo é unânime, dizendo que o Flaco Lopes deseja permanecer no Palmeiras. Tem algumas especulações aí por fora, de alguns times querendo ele, nada concreto, mas segundo várias apurações aí da internet, vários comentaristas, a ideia é de que o Flaco Lopes de fato quer permanecer no Verdão. A expectativa é que o anúncio oficial dessa renovação aconteça muito em breve, Palestrino, selando aí a permanência, quem sabe, do argentino, um dos pilares aí no futuro do Palmeiras. Flaco Lopes chegou aí já faz um tempo, né? Demorou para se firmar e agora, quando o Abel mudou o esquema tático, né? O Abel parou de ser teimoso com aqueles dois pontas que não estava mais funcionando. Você vê como é que o Palmeiras evolui, né, gente? Parece que o ano começou de fato para o Palmeiras. Palmeiras deu o seu cartão de visitas aí. Na verdade, cartão de visita não, né? A gente tava jogando em casa, enfim, é modo de falar. O Palmeiras jogou muita bola contra o Internacional, tendo uma atuação de gala deste senhor aqui que está na sua tela, um senhor, um jovem, né? Que está na sua tela, jogou muita bola. O Palmeiras manda um recado aí para Cruzeiro e Flamengo, que venceram também as suas partidas na rodada, jogando o Palmeiras de novo para terceiro colocado. E o título brasileiro, gente, tudo indica que tá entre Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, tá? São os três que se isolaram lá em cima, diferença de pontos aí para o quarto colocado, que é o Mirassol. Surpreendentemente, o Mirassol está em quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Se não me falha a memória aí, a diferença é de 6 pontos, tá? Para o quarto colocado, que é esse, o Mirassol. Quero saber se vocês acham importante esse movimento do Palmeiras de buscar, quem sabe, uma renovação com o Flaco Lopes, mesmo com o contrato dele até 2027. O Palmeiras quer subir essa multa aí, porque já está farejando ofertas chegando na próxima janela pelo Flaco Lopes, tá? Põe aí nos comentários, quero saber muita opinião de vocês. Palmeiras jogou muita bola no sábado, eu não tive a oportunidade de trazer vídeo nem no domingo e nem na segunda-feira, mas estamos aqui dando nossos pitaquinhos também, o nosso 0,5% de contribuição com toda essa magnitude que o Palmeiras está causando nos bastidores com suas atuações. Vamos aguardar, esperamos aí uma vitória contra o River Plate. Quero saber muito o que vocês pensam, cara. Usa aqui o espaço para comentários, é de vocês. Quero saber muito o que vocês pensam sobre tudo isso. E dessa forma, Palestrino, eu vou ficando por aqui, terminando mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês e pedindo sempre aquele like e aquela inscrição. Você não sabe como é que você ajuda o canal e motiva também aqui o seu anfitrião a trazer mais e mais vídeos sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Fechado? Verifica aí sua inscrição, vê se você está inscrito de fato. Se você chegou por agora, é novo, se inscreve no canal, te peço aí, serei eternamente grato. E não esquece da funçãozinha hypar, tá bom? Você que assiste a gente pelo celular.
Vou indo nessa, que o Papai do Céu deu uma excelente terça-feira abençoada a todos vocês. Eu volto quando tiver mais informações do Palmeiras, tá bom? Muito provavelmente essa tarde eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, que tem muita coisa acontecendo. Então fica ligado no canal, tá bom, Palestino? Vou indo nessa e avante palestra!